E aí, pessoal, no semestre passado eu estava dando uma aula sobre Descartes e um dos alunos levantou uma pergunta e a aula toda girou em torno dessa pergunta. E nós ficamos boa parte da aula discutindo isso na turma, que é a seguinte pergunta: é possível separar autor e obra? Bom, essa mesma pergunta voltou nessa semana, uma pergunta enviada no meu Instagram, e eu até fiz uma enquete com o pessoal que me segue e deu basicamente 60% respondeu que sim e 40% que não. 40% das pessoas acham que não é possível separar autor e obra, né? E 60% falou que sim, que é possível separar autor e obra. Bom, então eu vou tentar responder essa pergunta. Sei que é uma pergunta bem polêmica, mas eu vou tentar aqui colocar a minha posição e já peço para vocês deixarem nos comentários do vídeo o que vocês acham sobre essa pergunta e para nós debatermos, né? Para vocês modificarem a minha opinião ou mesmo eu nos comentários também agregar na opinião de vocês. Bom, a minha posição é que sim, que é possível, não só possível, como também é necessário separar a obra do autor. Então, o autor, vamos pensar aqui um texto, né? Porque aqui estamos discutindo basicamente filosofia nesse canal, então vamos pensar um texto. É possível separar o filósofo, a filósofa do texto, do livro que ele acabou escrevendo? Acredito que sim. Bom, para justificar isso, vou levantar aqui alguns pontos. O primeiro ponto, já vou citar o Gadamer, quando o Gadamer diz que a obra não é o autor. Claro que ele está tratando aqui de hermenêutica, mas eu puxo aqui para esse lado do debate que estamos fazendo. A obra não é o autor, o produto não é o produtor. O autor, e aqui pode ser o texto, né, no nosso caso, é um elemento ocasional. E depois de vindo ao mundo, ganha vida autônoma. Então nós temos aqui essa tese. De um lado nós temos o escritor, a escritora, e de outro lado nós temos a obra que ele produziu. A obra não é o autor, né? O produto não é o produtor, porque são dois mundos distintos. No momento que o escritor produz o livro, a obra, seja o livro ou seja qualquer outro tipo de obra, ganha vida autônoma. E no momento que nós vamos discutir a obra, não precisamos e não devemos vincular ela com o autor. Nós devemos tratar apenas da obra em questão e não do autor que pensa determinados temas de outra forma, de uma forma que discordamos hoje ou que teve uma vida questionável nesse sentido. Então, eu trabalho e defendo com essa tese. Eu lembro que na aula eu me posicionei um pouco nesse sentido e fui bastante criticado por boa parte dos alunos, porque naquela turma em especial os alunos defendiam que não tem como separar e é bem problemático, enfim, porque não tem como fazer essa separação. Eu acho que sim, que é possível sim, e devemos fazer isso. Bom, se nós pensarmos, por exemplo, de um autor, de um pensador, de uma pensadora que tem um pensamento, uma frase, por exemplo, num livro, ou tem um tipo de pensamento numa área específica e ela produziu sobre diversos assuntos, mas numa das áreas específicas ela pensa de uma forma questionável moralmente hoje, será que nós podemos simplesmente cancelar esse escritor porque ele escreveu e disse isso naquela página, naquele livro? Nós até podemos mencionar aqui alguns exemplos. Nós podemos pensar o Nietzsche em relação às mulheres, nós podemos pensar o Aristóteles em relação à escravidão, nós podemos pensar tantos outros autores que falaram barbaridades, que falaram besteiras nas épocas deles, mas pontualmente naquela obra, naquele trecho. E o restante da obra, como fica? Então eu acho que sim, é possível criticar esse trecho, essa frase, esse tipo de pensamento, mas criticar isso e não cancelar o autor, não anular o autor, não deixar de lado o autor, deixar de ler um autor porque, por exemplo, defendia a escravidão, Aristóteles no caso, né? Então acho que devemos sim criticar, devemos sim refletir e levantar esse tipo de questionamento, mas não simplesmente vincular e anular esse autor. Ou em outros casos, como por exemplo, autores não que escreveram determinadas frases,
ou que tiveram determinados pensamentos racistas, machistas, etc., mas que tiveram uma vida questionável, que tiveram atitudes na vida deles questionável, moralmente falando, do tipo, por exemplo, né, o Rousseau escreveu uma obra sobre educação chamada O Emílio, e ele colocou 5 filhos dele no orfanato, né? Ou mesmo nós podemos pensar o Heidegger, que de certa forma estava vinculado ao nazismo na primeira metade do século XX, aí antes da Segunda Guerra Mundial, enfim. Será que então nós temos que pegar o Rousseau e desconsiderar a obra que ele falou sobre a educação pelo fato dele ter colocado os filhos dele no orfanato, ou mesmo Heidegger desconsiderar toda a obra dele porque em determinado período ele estava vinculado ao nazismo? Acredito que não, porque se perde muito. Então, no momento que nós separamos autor e obra, como eu defendi inicialmente, produto e produtor, nós temos que aceitar que a obra tem vida autônoma e devemos trabalhar com a obra. Neste caso particular, não significa passar a mão no Heidegger, não significa que aceitar e falar, não, tudo bem, já que tu produziu essa obra, tudo bem praticar tais atos, do tipo, por exemplo, Woody Allen também, e tantos outros, né? Tantos outros artistas, escritores e pessoas que produziram obras em diversas áreas, seja filosofia, seja ciência, seja arte de modo geral. Então, com essa separação, nós temos de um lado, então, esses filmes do Woody Allen aqui, que não perdem o seu valor artístico, porque se descobriu tais atos que o Allen acabou praticando durante a vida dele. Ao separar, tu pode sim questionar a vida dele, criticar a postura do Heidegger, por exemplo, mas não significa anular a obra. Por isso que eu defendo que é possível sim separar a obra do autor. E se de fato nós cancelássemos, aqui vou usar o termo cancelar, né? Os autores que escreveram frases racistas, que escreveram frases machistas, por exemplo, ou autores, ou escritores, ou escritoras, filósofos, filósofas que tiveram uma vida questionável moralmente falando, pouquíssimos restariam hoje, né? Se nós pensarmos com o olhar de hoje, autores do passado, poucos se salvariam. Por quê? Porque esses autores do passado estavam inseridos em contextos históricos, culturais, sociais diferentes do contexto atual. E ao olhar para trás e verificar o Hegel, ou mesmo Kant, ou mesmo Hobbes, ou o Platão, o Aristóteles, tantos outros autores filósofos conhecidíssimos, nenhum se escaparia, né? Porque todos eles colocaram aí algumas teses que hoje são teses totalmente questionáveis, no sentido político, no sentido cultural, no sentido moral, no sentido social, por exemplo. Então, não daria para fazer essa limpa porque a gente acabaria anulando muitos dos grandes gênios da filosofia, por exemplo. Então, o que eu defendo aqui com este vídeo é que nós devemos sim ler todas as obras, ler e criticar. Aqui a minha defesa eu vou destacar isso, sim, não significa aceitar, criticar aquilo que eles falaram lá sobre, por exemplo, Nietzsche sobre as mulheres, o Hegel sobre alguns povos, o Heidegger sobre o nazismo, ou mesmo a posição, né, da vida dele em relação a isso, e tantos outros, o Aristóteles sobre a escravidão. Devemos sim mostrar, não, beleza, cada um é filho do seu tempo, como disse Hegel, né? Então, não, ele pensou dessa forma porque naquela época o contexto era este, ok, mas não significa, não, beleza, tudo bem, se aceita e ponto. Não, sim, criticar não significa aceitar, mas significa separar, nesse ponto aqui, né, obra e autor, e teórico, basicamente aqui, né, e se no caso for o problema a obra como um todo, do tipo Minha Luta do Hitler, devemos ler? Obviamente que sim, nós devemos ler essas obras como Minha Luta do Hitler. Mas ler por quê? Ler para aprender a não fazer mais.
Então, não é que nós devemos pegar a obra do Hitler e esconder, e queimar, e apagar totalmente. Mas devemos sim publicar, ler, né? Mas mostrar que é justamente isso que não se deve fazer. Talvez na obra colocar um prefácio gigante lá mostrando e criticando essa postura. Então devemos aprender com os erros. E talvez a não separação da obra e do autor seja um dos motivos, seja justamente esse, aprender com os erros. Enfim, então era um pouco dessa tese que eu queria defender aqui, e eu até queria finalizar esse vídeo citando uma frase do livro Retrato do Dorian Gray, do Oscar Wilde, quando ele diz o seguinte: não existem fatos morais ou imorais em um livro. Os livros são apenas bem ou mal escritos. Pessoal, deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu sei que é um tema polêmico, eu sei que vou receber várias críticas sobre a minha posição, mas estamos aqui para dialogar. E me mandem mais perguntas polêmicas, pode ser também, tanto aqui no YouTube como no Instagram, ou mesmo no Telegram, no grupo que eu tenho, um grupo de debate no Telegram. Então, quem não participa, fica o convite aí para participar também. Forte abraço e até o próximo vídeo.